Olá, seja bem-vindo ao canal Maternidade Sem Culpa. Eu sou Karina Sensales e hoje nós vamos falar sobre a aceitação dos ciclos da maternidade. Hoje nós vamos conversar sobre como nos sentimos quando estamos em determinadas fases dos nossos filhos. E eu vim trazer essa reflexão realmente com o objetivo de ser uma reflexão, para que cada um possa se perceber dentro deste cenário. Eu comecei a observar quando eu era com os meus filhos mais novos, em que eu estava ali envolvida com toda aquela fase de muito trabalho físico, porque inicialmente os filhos demandam muito do nosso emocional, porque nós passamos por longos períodos sem dormir, né? O nosso sono não tem uma rotina que tenha um restabelecimento da nossa saúde física. Muitas vezes a gente está ali passando pela amamentação, que eu falo que é a maior prova de amor que uma mãe pode dar, porque é uma dedicação muito intensa para o nosso filho, e isso é lindo, é maravilhoso, mas demanda também da gente um grande equilíbrio emocional e mental para manter os pensamentos vibrando na positividade, na gratidão, e não é sempre que a gente consegue fazer isso. Então é natural, em alguns momentos, que nós estejamos naquela fase e que desejemos que aquela fase passe. E aí naquela época, quando eu estava em dor, desejando que aquela fase passasse, a minha mãe falava para mim, os meus tios, as pessoas mais velhas: você vai sentir saudade dessa fase. Essa é a melhor fase da criança. Essa é a melhor fase da maternidade. Aí eles começavam a andar e a gente não conseguia mais ter uma conversa agradável com os amigos, e aí a gente vai para os aniversários e a gente não consegue conversar com as pessoas, ter a nossa vida social, porque nós estamos o tempo todo andando atrás do bebê. E é lindo, é maravilhoso, a gente começa a se encantar com as descobertas dos bebês, dos nossos filhos com 2, 3 anos, e vamos dando risada e vendo a vida acontecer, né? Na verdade, reacontecer através dos olhos dos nossos filhos. E eu achava mágico aquele momento em que eu via meu filho pela primeira vez chupando um picolé de limão, e eu tava ali naquela experiência redescobrindo o sabor de um picolé de limão através dele. E vários desses momentos vão acontecendo, mas também tem o outro lado que eu quero ir para uma festa, e eu quero conversar, e eu quero poder assistir um filme, e aquilo também traz um momento de dor. E em aqueles momentos de dor em que eu não estava 100% do tempo focada em aproveitar aquela fase, eu falava: ai, como eu gostaria que essa fase passasse, ai, como eu gostaria que ele tivesse mais autonomia, ai, como eu gostaria de ver um filme. E novamente as pessoas mais velhas falavam: você vai sentir saudade dessa fase, você vai ver que essa é a melhor parte. E aquilo começou a me gerar reflexões, porque eu tive 2 reflexões naquele momento, né? Primeiro, a primeira reflexão de todas: vamos aproveitar as fases? Vamos olhar cada uma das fases dos nossos filhos? Todas as vezes que a gente sentir aquela energia de insatisfação se aproximando, nós conseguimos mudar os nossos diálogos internos? Se você não viu o vídeo da semana passada, vai lá e assiste, porque nós falamos sobre diálogos internos e foi uma coisa fantástica. Então, volta lá no vídeo da semana passada para você poder entender o que eu estou falando hoje. Então, todas as vezes que você sentir que aquela fase do seu filho está sendo muito pesada e você perceber que os seus diálogos internos estão começando a trazer negatividade, uma sensação de frustração, uma sensação de incapacidade ou até mesmo culpa, tá? Primeiro, compreenda que isso é natural. E segundo, mude esse diálogo interno. Através de que maneira você pode mudar? Entendendo que essa fase é única, que ela não vai voltar, que você pode nesse momento tirar proveito do quê? Realmente essa sensação de que eu não posso ter uma conversa é real, mas ela também vai passar. E que eu posso olhar para o que é bom e que vai passar e trazer o sentimento de aproveitar aquela fase. E
E depois eu fiz uma segunda reflexão em cima dessas conversas que eu ouvia das pessoas mais velhas, me alertando de que eu ia sentir falta. Me veio a reflexão de que muitas vezes nós vivemos as fases dos nossos filhos voltando para o passado e desejando que o passado retorne. E aí a gente sai de um ponto de equilíbrio dos nossos diálogos internos e entramos na fase, num sentimento de falta. Ao invés da gente voltar para o estado de gratidão, que era aquilo que eu estava falando na primeira observação, né? De agradecer pelo que a gente tem e aproveitar o que não vai mais voltar. Naquele momento a gente se desconecta de novo e entra na sensação de ausência, na sensação do vazio, da nostalgia, daquela saudade melancólica. E essas vibrações não são positivas. Então, no momento em que você está ali vendo o seu filho de 12 anos de idade, como eu já tenho filhas de 11, né? A Maca mais nova tem 11 anos, a do meio tem 13. E aí eu falo, que saudade daquele bebê. O problema não é ter saudade do bebê. O problema é ficar revivendo isso de uma maneira negativa. Então eu tenho filhos adultos e aí eu fico vivendo isso de uma maneira negativa, sentindo falta deles pequenos, sentindo falta da casa cheia de crianças. E aí, ao invés de aproveitar o que eu tenho hoje, que somente filhos na fase adulta podem me promover, eu começo a vibrar na escassez, eu começo a vibrar na falta e eu começo a sair do estado de gratidão e vou para o estado da escassez, do que está faltando na minha vida. E aí eu mudo o meu diálogo interno e eu vou entrar num estado que não é positivo. Então, o grande objetivo é que a gente possa viver as fases da maternidade, as fases das idades dos nossos filhos, conseguindo ser gratos pelo que nós temos, entendendo que isso é passageiro e que nós temos que aproveitar aquilo e não vivendo de uma maneira nostálgica, nos lamentando pelo que nós não temos e pelo que nós já perdemos dele. Todas as fases da vida têm seus encantos e desencantos. A vida é feita de perdas e ganhos. Nós precisamos redirecionar os nossos pensamentos para os ganhos. Precisamos parar de olhar para as perdas. Todas as vezes que você vive a sua maternidade focando nas perdas, você gera sentimentos negativos. Todas as vezes que você vive a sua maternidade focando nos ganhos, você vive os seus sentimentos positivos. E hoje eu sou muito grata por cada uma das fases dos meus filhos. Sinto saudade deles crianças. Sim, muitas vezes eu olho as fotos e queria só que eles fossem bebês de novo, sabe? Pra gente pegar, apertar, cheirar o bumbum. Eu adorava cheiro de bebê. Mas hoje eu vivo a adolescência, que eu posso conversar com eles, que a gente pode ir pro cinema, que nós podemos jogar e que também eu posso ter tempo. Hoje eu tenho muito mais tempo do que quando eles eram bebês. Então tá tudo certo. A vida é feita de perdas e ganhos. Perdas e ganhos. E nós precisamos aprender a harmonizar essas duas energias. Como aprender a harmonizar? Focando nos ganhos e aceitando as perdas. Então eu deixo para vocês essa dica de hoje, para que vocês possam equilibrar cada vez mais a maternidade, trazendo essa visão espiritual. Esse é o objetivo do canal, sair da visão material da maternidade, para que nós possamos ser seres humanos melhores dentro da maternidade. Então, se você gostou, dá joinha no vídeo, compartilha, escreve aí nos comentários o que você está achando. Se você gostou, é muito importante para mim que você comente. Também, se você quer ouvir outros temas aqui dentro do nosso canal Maternidade Sem Culpa, vai ser muito importante para mim. E também segue as nossas mídias sociais no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, um forte abraço e até semana que vem.